Os 70 anos da Câmara Municipal de Jacareí são comemorados este ano, ou seja, em 1948, o Legislativo Municipal realizava suas primeiras reuniões em uma casa aqui no centro da cidade. Quais foram os vereadores com mais tempo de mandato, as primeiras mulheres, as sessões polêmicas e várias outras curiosidades nós veremos aqui hoje nesse TV Câmara Entrevista especial de 70 anos de Câmara Municipal. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o jornalista Rodrigo Romero, que é promotor de preservação do patrimônio histórico legislativo aqui da Câmara. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Sibeli. Obrigado pelo convite. Agora, depois de 400 pessoas que você entrevistou no Gente em Destaque, é minha vez de te entrevistar, Rodrigo. Você hoje é o Gente em Destaque, nosso personagem hoje do TV Câmara Entrevista. Agora é sua vez, agora é sua vez. Agora eu vou tirar a desforra de você agora. 400 pessoas, algum sentimento ali de raiva que eles têm, eles vão passar para mim e eu vou conseguir descontar em você, Rodrigo. Rodrigo, foram 70 anos, estamos comemorando 70 anos de Câmara. Foram 17 legislaturas e 234 vereadores. Em todo esse tempo, a Câmara acumulou muitas histórias, muitos fatos curiosos, muitas leis importantes. E a gente vai começar o programa de hoje mostrando uma matéria que o próprio Rodrigo aqui fez dos 70 anos. Ele entrevistou o Luiz Máximo. E vamos passar a matéria primeiro, depois o Rodrigo vai poder comentar essa matéria aqui. É uma matéria do NJ. Essa foto mostra as casas onde a Câmara Municipal de Jacareí se instalou desde 1948. Uma delas, a da rua José Bonifácio, ficava atrás da praça da Igreja Matriz. Dentro do prédio, aconteciam as mais esfuziantes discussões. Em 2018, a instalação oficial do Poder Legislativo de Jacareí completa 70 anos. Luiz Máximo é o ex-vereador vivo com o mandato mais antigo do Legislativo jacareiense. Ele foi eleito em outubro de 1959 e, como prova o diploma de confirmação da eleição, o hoje promotor de justiça aposentado recebeu 659 votos, o que correspondeu a 8% do total de 8.204 votos válidos. Se comparado à eleição municipal de 2016, é como se Luiz Máximo tivesse recebido aproximadamente 13 mil votos. O mandato de vereador era gratuito, não era remunerado. Então o vereador exercia suas funções como um munus público, ou seja, ele recebia um encargo do eleitorado para representá-lo e ajudar na administração municipal. Eu, naquela ocasião, era bem jovem, eu fiz uma campanha praticamente só através de comícios, porque eu trabalhava durante o dia na Lavalpa, fábrica Lavalpa aqui de Jacareí. Ao acompanhar o passeio pela história da Câmara, por meio das fotos antigas e do painel instalado no prédio do Legislativo, Luiz Máximo recorda as passagens do seu mandato de vereador, o único que ele teve. Era um tempo de políticos catedráticos e debates polêmicos e acalorados. Exerci meu mandato com entusiasmo de todo jovem, né? Todo jovem, mas me lastreando, inclusive, na experiência dos mais velhos, principalmente na experiência de meu pai. A Câmara Municipal funcionava atrás da Igreja Matriz, na rua José Bonifácio, esquina com a ladeira Benedito do Prado. Era um prédio antigo, um prédio muito bonito, em que eu senti muito quando esse prédio foi demolido. Ele devia ter sido preservado por sua arquitetura, por sua história. E foi ali que eu exerci meu mandato de vereador. Agora tem um detalhe, eu não cumpri o mandato inteiro porque eu me licenciei um período para me preparar e prestar concurso público para promotor de justiça do Estado de São Paulo. Eu fui então aprovado no concurso, mas não renunciei ao mandato. Ao andar pelo plenário, o ex-vereador, que também é ex-deputado estadual e federal, e foi presidente da Assembleia Estadual Constituinte e 2 vezes candidato a prefeito de Jacareí, enxerga o futuro, mas não se esquece do passado, inclusive com um fato curioso.
nós estávamos discutindo na Câmara, me lembro perfeitamente bem. O Benedito Sérgio Lencioni foi para a tribuna e para ler um ofício que tinham recebido e que alardeava que o prefeito municipal de Jacareí, ao qual de cujo partido ele pertencia, o prefeito era Antônio Nunes Moura Júnior, em que ele alardeava como uma grande conquista do prefeito a Central do Brasil, Estrada de Ferro, passava pelo centro da cidade, né, ter sido recebido estrado. Então ele falava aquilo, eu pedi uma parte. Eu falei, não, vereador, primeiro você me desculpe uma coisa, não foi uma conquista do prefeito municipal. Hoje, por uma coincidência à tarde, eu estava conversando ali na praça do Largo do Rosário com algumas pessoas que pertencem ao Rotary Club. E eles me falaram que eles mostraram o ofício que a Central do Brasil mandou, dizendo que atenderam o pedido do Rotary, não o prefeito. Inusitadamente, eu não sei porquê, o José Cristóvão Aroca, que era uma pessoa calma, tranquila, levantou, deu um murro na mesa. O senhor é mentiroso. Eu falei, nossa, o senhor fala. Eu fui muito irônico também, sarcástico, eu provoquei, né? O senhor fala, ele falou para mim, o senhor é um papagaio. Eu falei, se eu sou um papagaio, o senhor mudo, o senhor sabe falar pela primeira vez. Ele ficou nervoso. Na mesa tinha aqueles tinteiros, era para tinteiro, tinha tinta, né, para caneta, pô, era grande, de vidro, né, ele pegou aquele negócio lá e jogou, o tinteiro voou, do outro lado me acertou aqui do lado, tomei um banho de tinta e fiquei levemente ferido. Daí foi uma confusão. Ele queria partir para cima de mim, era uma pessoa forte, todinha, então a pessoa segurou, parou, acalmou. E nos 70 anos da Câmara de Jacareí, olhar para trás é sempre produtivo e especial. E particularmente para Luiz Máximo, é uma situação importante e saudosa. Os debates eram realmente acalorados. Os debates eram acalorados e eu me entusiasmava com aquilo, porque tem um detalhe interessante. O Brasil, com a redemocratização, depois de que Getúlio Vargas saiu do poder, então, foi a partir de 1946, né, nós tivemos uma nova Constituição e foi eleito, então, a Câmara Municipal. E meu pai foi eleito vereador na Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, naquela ocasião, ela funcionava na Associação Comercial de Jacareí, que ficava ali ao lado do Cine Rosário, tinha um hotel. E eu, então, era jovem ainda, não era nem eleitor, quando não tinha nem 18 anos ainda, mas eu não sei, eu tinha uma curiosidade de saber como é que funcionava. Eu fui na Câmara e eu ficava extasiado. Ouvi aqueles senhores de gravata, paletó, né? Eu me lembro das pessoas, meu pai, o doutor Pedro Vergueiro, o professor Aloysio Bonetti, né? O empresário de Sedesquerbo, o fazendeiro Benedito de Moura, chamado Mourinha, o Fábio Túlio de Matos, que era farmacêutico. Então eu vi aquelas pessoas discutindo e eu me entusiasmava. Rodrigo, os debates eram realmente acalorados, como a gente pôde ver, não só na base da discussão, como embates quase que físicos. Quase não, chegaram até jogar tinteiro um no outro e tal. Rodrigo, teve sessões muito marcantes e acaloradas aqui na Câmara Municipal durante esses 70 anos. Você consegue se recordar de algumas? Teve bastante. Eu queria só chamar um detalhe para essa reportagem, que o Luiz Máximo fala que na época que ele foi vereador não tinha salário, né? O salário só começou a ser pago para os vereadores na partir da eleição de 76 e o mandato começava em 77. Antes, como ele falou, era só como se fosse uma ajuda de custo. Então o Luiz Máximo até fala na reportagem que ele teve que se ausentar várias vezes do mandato para se preparar para o concurso público, para promotor, porque ele trabalhava também em outro emprego, porque ele tinha que se viver a vida dele para ganhando salário e o vereador não tinha salário. Então só começou a partir de 77. As sessões, então, eram realizadas provavelmente à noite, para durante o dia o pessoal poder trabalhar. Por exemplo, o José Cristóvão Arouca, que ele falou que brigou com ele, tinha emprego. Todos os vereadores tinham emprego. O Benedito Sérgio Lencioni, que era vereador com ele, era professor na escola agrícola. Então, era comum, se estranhava até o vereador que não tinha emprego, porque eles não recebiam salário. E sobre as sessões polêmicas, como você falou, eu acho que a mais polêmica, se a gente for pegar nos 70 anos da Câmara de Jacareí, é sempre quando acontece a cassação de um vereador, né? E a gente teve aqui em Jacareí, em 1999, a cassação de um vereador, que é o Aureliano
Salles de Oliveira. Ele foi eleito vereador a primeira vez em 88, cumpriu o mandato de forma normal. Em 92 ele foi candidato a prefeito de Jacareí por um partido que nem existe mais, que é o PTR. Ficou em 6º lugar numa lista de 10 candidatos. Aí em 96 ele foi candidato a vereador de novo, se elegeu. Só que ele teve vários problemas aqui na Câmara. Ele denunciou vereadores por receberem dinheiro indevido. Os vereadores denunciaram o mandato do Aureliano porque a mulher dele tinha emprego aqui, só que não vinha trabalhar. Ele também faltava muitas sessões de Câmara. Então essa sessão de 99, que cassou o vereador, foi bastante polêmica. Mas a gente teve outras sessões. Teve sessões aqui na Câmara que um vereador foi falar na tribuna, passou mal, teve um infarto aqui, chamaram a ambulância. Quem que foi esse vereador? Foi o vereador Gilberto Adidos em 2005 ou 2006. Ele foi falar, se empolgou demais, tinha uns vereadores criticando ele muito, e daí ele se empolgou, se sentiu mal, começou a sentir falta de ar e teve um infarto aqui na Câmara. Durante a sessão? Durante a sessão. Recebeu ponto de safena depois, ficou afastado. E nessa época que ele ficou afastado, teve que se ausentar, a suplente dele que ficou aqui na Câmara foi a Cristina Quina, que tinha sido secretária de Educação antes, em 89 até 93. Então, sessões aí da Câmara teve várias, né, polêmicas. Teve até uma que já não... que foi homenagear... Era uma sessão solene, queria homenagear o Orestes Quércia. Mas acho que ele acabou não vindo, veio a esposa dele, mas entenderam que era uma campanha política, porque eu acho que era época de campanha e também deu um rebu essa história, você sabe. Teve essa sessão do Orestes Quércia, o pessoal confundiu muito, né, porque era época de campanha eleitoral. Tá dizendo que o vereador que ia homenagear ele, o vereador que ia homenagear o Orestes Quércia estava querendo se promover, o Quércia também. Foi uma sessão confusa, teve muito bate-boca, eles não queriam deixar a sessão terminar, a sessão começou e continuou o bate-boca, enfim. E principalmente sessões que a gente viu aqui até alguns anos atrás, que votam o aumento de salário de vereador, a população vem reclamar e faz protestos. Sempre, quando envolve dinheiro público e salário do próprio vereador, é sempre polêmico, né? Essa sessão que cassou o Aureliano, me falaram que ela até durou horas, foi noite adentro e chegou até não sei que horas do dia seguinte, que foi uma sessão realmente... porque ele tinha, como ele foi processado aqui na Câmara e tinha direito de defesa, então vieram advogados para defendê-lo, e ele também deu um depoimento dele aqui, tentou de várias formas manter o mandato, só que daí não foi possível. Os vereadores entenderam que o que ele fazia na Câmara, a mulher dele com o emprego aqui, que ela não vinha trabalhar, ele também costumava faltar às sessões, então acharam por bem tirar o mandato dele. Na época ele estava com 71 anos, hoje ainda ele está vivo, deve estar com uns 90 anos. Ele ficou muito conhecido na cidade como juiz de paz de casamento, fazia casamentos, né? E ele foi cassado e depois dessa cassação do mandato, ele nunca mais voltou para a vida pública, nunca mais se candidatou a nada, montou um jornal pequeno uns 20 anos atrás, que não deu certo, e terminou a vida política dele, né? Nossa, essa realmente é uma história polêmica e marcante aqui na Câmara Municipal. Rodrigo, leis de relevância que marcaram a história da cidade de Jacareí durante esses 70 anos. A gente teve algumas leis que criaram instituições, por exemplo, a lei que criou a Guarda Civil de Jacareí, que é uma lei de 1960, do vereador, se não me engano, o Antônio Nunes de Moraes Júnior, que fez essa criação da Guarda Civil. Teve a criação do SAI também, que está completando em 2018 40 anos agora. Teve a lei que criou a TV Câmara Jacareí, que hoje é a maior rede de transparência de comunicação que tem em Jacareí, as pessoas assistem a TV Câmara. Então foram essas principais. Quando criam instituições, as escolas municipais também que foram criadas aqui, sempre quando a cidade estava se estruturando, né, década de 50, 60, então sempre quando se cria essas instituições é muito importante para a cidade, para o município, que aos poucos ia se estruturando, porque Jacareí, até os anos 60, 70, era uma cidade que tinha uma população muito pequena e uma população grande na área rural também, né? Rodrigo,
isso já bem mais recentemente, você já estava presente aqui, a gente também teve uma reforma administrativa quando o Edinho Guedes era presidente dessa casa. Como é que foi esse período? Eu ouço falar, também não estava aqui, mas que foi um período bem polêmico também, teve muita discussão. Como é que foi tudo isso? É que antigamente a Câmara de Jacareí, como acontece em outras câmaras também, tinha muitos cargos comissionados. E o Ministério Público, o Tribunal de Contas, sempre que vinha fiscalizar aqui, se incomodava com esses cargos comissionados e dava alertas, dava avisos, e esses cargos continuavam. Só que chegou uma hora, que foi, se não me engano, 2013, que o Ministério Público e o Tribunal de Contas disse para o então presidente da Câmara, o Edinho Guedes, que se ele não excluísse esses cargos comissionados, a punição ia ser para ele, que era o presidente da Câmara. Então eu lembro que de uma semana para outra, eu não lembro exatamente o número de pessoas, mas todos os cargos comissionados, com exceção dos assistentes do gabinete do vereador, foram mandados embora. E aí, por exemplo, a assessoria de imprensa, que era da Câmara de Jacareí, ficou às moscas, né? Ficou o Elton Rivas, que era o diretor da Câmara na época. Eu sou da TV Câmara, fui ajudá-lo para fazer os releases aí, e aconteceu isso. E logo depois, no ano seguinte, abriu um concurso, né? Que é o concurso até acho que você entrou. Entrei. E que os cargos foram, aí sim, hoje em dia, é muito raro, mas hoje em dia a Câmara de Jacareí é a única Câmara cujos cargos comissionados são apenas os do gabinete do vereador. Não tem outros cargos comissionados aqui. Uhum. E é muito importante, né? Uhum. Isso aí, gente. A gente tem algumas fotos também de como como era a Câmara Municipal, que não era aqui na Praça dos Três Poderes, eram em algumas casas aqui do centro da cidade. Vamos passar? Foram 3 casas antes de chegar por aqui. A primeira é essa da Barão do Rio Branco, número 19. Essa é importante falar o seguinte, a gente começou o programa falando dos 70 anos da Câmara, né? Mas, na verdade, os vereadores, as eleições para o legislativo, elas existem desde o século XVII, XVIII. O que acontecia é que não tinha figura do prefeito, né? Tinha uns intendentes, que representavam o executivo. Oficialmente, por isso que a Câmara completa 70 anos em 2018, é que logo depois do fim do governo do Getúlio Vargas, o próximo presidente, que foi o Gaspar Dutra, ele fez uma Constituição nova, que foi a Constituição de 46, para promover eleições em 47, que aí a posse ia ser em 48, que aí sim os vereadores se instalaram oficialmente já com a figura do prefeito. Nessa época aí, se não me engano, comecinho do século XX ou fim do XIX, era representada apenas pelos vereadores e tinha o papel do intendente aqui. Uhum. Próxima foto. Também essa é a foto citada pelo Luiz Máximo na reportagem, que aí foi a sede da Câmara de Jacareí nos anos 40, anos 50 e um pouco dos anos 60 também. Foi a sede imediatamente anterior a essa que a gente tem, que foi inaugurada em 71. Ah, é anterior. Então essa outra que a gente tem na Alzira Salles, foi quando foi um período... Foi quase ao mesmo tempo da outra sede, né? A outra sede da José Bonifácio ficou alguns anos, essa também ficou alguns anos, e logo depois que saíram dessas sedes, aí começou a se construir o prédio que é esse aí, que em cima da região do famoso Esmaga-Sapo, né? Que era um lamaçal aqui na cidade. E aí foi inaugurado em 71, quando o prefeito era o Malek Assad e o presidente da Câmara era o Benedito Sérgio Lencioni. E aí teve a inauguração com o governador do estado. Isso. Essa cerimônia que está aparecendo aí, o governador era o Laudo Natel, o Malek estava ali do lado dele, o BSL também estava, o Malek era um jovem de 32 anos que já era prefeito de Jacareí, é o BSL aí do lado direito da foto, com óculos grosso. No outro lado é o Malek, que está acompanhando o governador, né, abrindo o portão, a porta aqui da sede da Câmara. Desse prédio aqui. Isso, 1971. desse prédio aqui. 71, que na época, quando foi inaugurado, essa é também a outra foto antiga, o prédio da Câmara se chamava Palácio 31 de Março, em alusão ao regime militar que tinha acontecido em 64. Hoje a Câmara chama Palácio da Liberdade, mas naquela época, para homenagear os militares que tinham feito a Revolução, eles colocaram como Palácio 31 de Março.
Ok. Aquela outra, essa foi tipo, a primeira sessão ordinária ou alguma sessão ordinária? Alguma das primeiras sessões ordinárias realizadas no prédio aqui que a gente está da Praça dos Três Poderes. A gente pode ver o plenário até hoje é o mesmo, só que é claro que com várias reformas, né, foram feitas várias reformas. Os vereadores tinham essa mesinha aí que eles sentavam, né, não tinha só caneta e papel para anotar. Enfim, e antigamente, outra coisa que é bom lembrar, o número de vereadores era maior. Jacareí chegou a ter 21 vereadores, depois abaixou para 19, para 15, e desde 97, se não me engano, 98 é que Jacareí chegou ao número fixo que está hoje de 13 vereadores. Nós já tivemos, pelas minhas contas, 234 vereadores. Rodrigo, já aconteceu de algum desses vereadores não cumprir o mandato por algum motivo de falecimento, alguma coisa assim? Já, e até recentemente, uns 20 anos atrás, o Egídio Coimbra, que era um vereador do PSDB, ele era barbeiro, né, de profissão, cabeleireiro, tinha sido eleito várias vezes na cidade, e no fim de 99, ele foi eleito em 96, começou a cumprir o mandato em 97, e em 99, em dezembro de 99, ele passou mal, teve um infarto, depois de um jogo do Corinthians, que ele era um corintiano fanático, passou mal e morreu antes de completar o mandato. Eu não me recordo antes do Egídio se aconteceu alguma coisa parecida, mas ele foi bem marcante, porque também ele era uma pessoa muito famosa em Jacareí, cuidava dos asilos da cidade, a ex-mulher dele, a Lúcia, até hoje cuida do Amor e Caridade, né? Então o Egídio morreu com 53, 54 anos de infarto. De infarto durante um jogo do Corinthians? Ele estava vendo o jogo do Corinthians e São Paulo, quartas de final do Brasileirão de 99, quando o goleiro do Corinthians, que era o Dida, defendeu 2 pênaltis do Raí. Ele passou mal naquele jogo, foi internado e 2 dias depois ele morreu. É isso aí, são as curiosidades aqui que passaram pela Câmara de Jacareí. O TV Câmara Entrevista de hoje conversa sobre os 70 anos do Legislativo Municipal, as decisões importantes, as sessões memoráveis e os vereadores que fizeram parte dessa história. Nós vamos dar um rápido intervalo, mas voltamos já.